projeto para ler, daí. Esperar a Margarida. É Bolsonaro. Pois é. Som. William? Som. Bate. Som. Declaro aberta a reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça do dia 14 de agosto de 2018. Estando presentes os vereadores Jorge Pittner, Marlene Soares Munhoz, Silmar Cardoso dos Santos, Eloí de Lourdes Ottoni. Ausente, André Luiz de Oliveira. Solicito à vereadora Marlene que faça a leitura da ata da reunião extraordinária do dia 13 de agosto de 2018. Questão de ordem, senhora presidente. Seria que a senhora consultasse os demais colegas da comissão e verificasse a possibilidade de que não fosse efetuada a leitura da ata, devido todos a termos conhecimento. Obrigada, vereador Silmar. Coloco em votação a solicitação do vereador Silmar quanto à dispensa da leitura da ata. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Coloco em votação a ata da última reunião. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. A ata aprovada por unanimidade de votos. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 10 de 2018, de autoria do Legislativo. Eu, como relatora desta matéria, apresentarei meu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinária número 10 de 2018. Dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos distribuídos e mantidos em estoque pelo município. Autor, vereador André Luiz de Oliveira. Relatora, vereador Eloí de Lourdes Ottoni Pauloski. Relatório. Trata-se de projeto de lei ordinária de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que visa tornar obrigatória a divulgação no portal de transparência do município da lista de medicamentos distribuídos e mantidos em estoque na farmácia básica de saúde. A proposição veio acompanhada de justificativa folha 3. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa. Análise e voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se para efeitos de admissibilidade e tramitação sobre os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa das proposições. Em análise da proposição apresentada, verifico que não há nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Ademais, toda a estrutura do projeto obedece os ditames da Lei Complementar Federal número 95 de 98. Assim, tenho que o projeto de lei ordinária número 10 de 2018 reveste-se de boa técnica, de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação. É como voto, Sala das Comissões, 13 de agosto de 2018. Vereadora Eloí de Lourdes Ottoni Pauloski, relatora. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentado. Em discussão. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado e os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta Casa e o voto da relatora passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto... Perdão, desculpa. Passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião ainda, o projeto de lei
número 11 de 2018, de autoria do Legislativo. Solicito que o vereador Jorge, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinário 11 de 2018. Institui a Semana da Conscientização sobre doação de medula óssea. Autor, vereador André Luiz de Oliveira. Relator, vereador Jorge Pittner. Relatório. Trata-se do projeto de lei ordinária de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que visa instituir a Semana da Conscientização sobre a doação de medula óssea. A proposição veio acompanhada de justificativa. Consta também informações jurídicas da Procuradoria desta Casa. Análise ao voto. No termo do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se para efeitos de admissibilidade e tramitação sobre os aspectos constitucionais, legais e regimentais de técnica legislativa das proposições. Em análise da proposição apresentada, verifico que não há nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Ademais, toda a estrutura do projeto obedece aos ditames da Lei Complementar Federal 95/98. Assim, tenho que o projeto de lei ordinária 11 de 2018 reveste de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual opino favoravelmente a tramitação. É como eu voto, Sala das Comissões, 13 de agosto de 2018, vereador Jorge Pittner, relator. Obrigada, vereador Jorge. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentado. Em discussão. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado. Os que forem contrários, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta Casa e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 12 de 2018, de autoria do Legislativo. Solicito que a vereadora Marlene, relatora desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei ordinária número 12 de 2018. Institui a Semana de Conscientização sobre o Parto Humanizado no município de Pitanga. Autor, vereador André Luiz de Oliveira. Relatora, vereadora Marlene Soares Munhoz. Relatório. Trata-se do projeto de lei ordinária de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que visa instituir a Semana de Conscientização sobre o Parto Humanizado. A proposição veio acompanhada de justificativa nas folhas 2 e 5. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa. Análise e votos. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se sobre, para efeitos de admissibilidade e tramitação, sobre os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa das proposições. Em análise da proposição apresentada, verifico que não há nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Ademais, toda a estrutura do projeto obedece aos ditames da Lei Complementar Federal número 95/98. Assim, tenho que o projeto de lei ordinária 12 de 2018 reveste-se de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual eu opino favoravelmente a sua tramitação. É como voto, Sala das Comissões, 13 de agosto de 2018, relatora, vereadora Marlene Soares Munhoz. Obrigada, vereadora Marlene. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentado. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado, caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta Casa e o voto da relatora passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião,
o projeto de lei número 13, de autoria do Legislativo. Solicito que o vereador Silmar, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinária número 13 de 2018. Dispõe sobre obrigatoriedade na divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública. Autor, vereador André Luiz de Oliveira. Relator, vereador Silmar Cardoso dos Santos. Relatório. Trata-se de projeto de lei ordinária de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que visa tornar obrigatória a divulgação da listagem de pacientes que aguardam consultas por especialistas, exames e cirurgias na rede pública. A proposição vem acompanhada de justificativa, folha 2, 3. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa. Análise e voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se para efeitos de admissibilidade e tramitação sobre os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa das proposições. Em análise da proposição apresentada nos termos das jurisprudências colacionadas no parecer jurídico, verifique que não há nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Ademais, toda a estrutura do projeto obedece aos ditames da Lei Complementar Federal número 95 de 98. Assim, tenho que o projeto de lei ordinária número 13 de 2018 reveste-se de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação. É como foto, Sala das Comissões, 13 de agosto de 2018, vereador Silmar Cardoso dos Santos. Obrigada, vereador Silmar. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentados. Em discussão, senhora presidente. Em discussão. Eu fiz o parecer junto com o jurídico e entendo, apesar de que não compete a gente pedir arquivamento ou paralisação da proposição, entendo que, apesar de não ser ilegal, é antiético a divulgação do nome de pessoas em listas, principalmente no caso de cirurgias e consultas. É uma proposição que eu acredito que não deverá ser aprovada no plenário da Câmara, e caso seja, o prefeito, logicamente, vetará. Acredito que é uma ideia bonita, legal, porém, nesse sentido, antiético. Geralmente, poucos gostariam de ter seu nome numa relação, numa lista de exames. Como sou contrário também à divulgação de nome de pessoas que é suspeito de crime pela delegacia, como está acontecendo hoje, não é feito, também sou contrário à divulgação de nomes em lista de clínica, em lista de cirurgia e afins. Mas compete à Comissão de Constituição e Justiça somente analisar a parte constitucional e jurídica da proposição. Desta forma, dá um prosseguimento, mas o nosso colega não está aqui. Gostaria de deixar consciente, deixar claro que a minha opinião é contrária a esse projeto. Em discussão. Obrigado. Também. Com a palavra, a vereadora Marlene. Nessa questão, eu concordo com o vereador Silmar também. Eu acho, assim, que é meio complicado mesmo no caso de o nome. Tem muitos pacientes que, às vezes, eles vão para um tratamento e a gente tem que manter esse sigilo. Então, eu acredito que isso aí dificilmente vai ser bom até para a gente aprovar isso. É uma do paciente. Sem contar que a central de foras que marca consulta, aí vem de lá também. Eu não sei se teria condições do prefeito colocar isso. Quando vai Guarapuava,
Aí por meio deles lá. Eu não sei se teria condições também, mas eu acho assim que é muito assim desagradável para um paciente, porque eu tenho pacientes lá que a gente marca a consulta e fica entre a pessoa que marcou e o paciente. Então eu acho que a gente vai expor. Minha opinião também seria contrária. Em discussão? Em discussão. Eu queria deixar para fazer a explanação do projeto no plenário, mas gostaria só de ver a parte legal para a tramitação dele. Obrigada, vereador Jorge. Em discussão. Então, analisando por esse ponto levantado pelo vereador Silmar, nós vemos que algumas doenças, as pessoas que são acometidas, elas são discriminadas pela sociedade. E conforme o especialista que essa pessoa está na lista, subentende-se determinada doença. Então, analisando por essa situação, eu também tenho uma certa ressalva quanto a esse projeto. Em discussão? Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado. Os que forem contrários, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 14 de 2018, de autoria do Legislativo. Eu, como relatora desta matéria, apresentarei meu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinária número 14 de 2018. Institui a Semana de Consciência sobre o Autismo no município de Pitanga. Autor, vereador André Luiz de Oliveira. Relatora, vereadora Eloí de Lourdes Ottoni Pauloski. Relatório. Trata-se de projeto de lei ordinária de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que visa instituir a Semana de Conscientização sobre o Autismo. A proposição veio acompanhada de justificativa, consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa. Análise e voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se para efeito de admissibilidade e tramitação sobre os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa das proposições. Em análise da proposição apresentada, verifico que não há nenhum vício de constitucionalidade e legalidade, capaz de prejudicar o seu andamento nesta casa. Ademais, toda a estrutura do projeto obedece os ditames da Lei Complementar Federal número 95 de 98. Assim, tenho que o projeto de lei ordinária 14 de 2018 reveste-se de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação. É como voto, Sala das Comissões, 13 de agosto de 2018. Vereadora Eloí de Lourdes Ottoni Pauloski, relatora. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentados. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado. Os que forem contrários, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa e o voto da relatora passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 15 de 2018, de autoria do Legislativo. Eu, relatora desta matéria, apresentarei meu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinária número 15 de 2018.
dispõe sobre a isenção do pagamento da inscrição em concurso público municipal para doadores de sangue e medula óssea. Autor, vereador André Luiz de Oliveira. Relatora, vereadora Eloí de Lourdes Ottoni Pauloski. Relatório. Trata-se de projeto de lei ordinária de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que visa isentar os doadores de sangue e de medula óssea do pagamento de inscrição em concursos públicos municipais. A proposição veio acompanhada de justificativa, folhas 2. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa. Análise e voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se para efeito de admissibilidade e tramitação sobre os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa das proposições. Em análise da proposição apresentada, verifico que não há nenhum vício de constitucionalidade, legalidade, capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Ademais, toda a estrutura do projeto obedece aos ditames da Lei Complementar Federal número 95 de 98. Assim, tenho que o projeto de lei ordinária número 15 de 2018 reveste-se de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação. É como voto, Sala das Comissões, 13 de agosto de 2018. Vereadora Eloí de Lourdes Ottoni Pauloski, relator. Em tempo, quero registrar a presença do vereador André Luiz de Oliveira. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentado. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado. Os que forem contrários, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta Casa e o voto da relatora passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 16 de 2018, de autoria do Legislativo. Solicito que o vereador Jorge, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto lei ordinária 16 de 2018. Institui Semana de Incentivo à Doação de Livros no âmbito do município de Pitanga. Autor, vereador André Luiz de Oliveira. Relator, vereador Jorge Pitten. Relatório, trata-se do projeto de lei ordinária de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que visa instituir o Dia Municipal de Incentivo à Doação de Livros. A proposição veio acompanhada de justificativa. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa. Análise do voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se para efeito de admissibilidade e tramitação sobre os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa das proposições. Em análise da proposição apresentada, verifico que não há nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Ademais, toda a estrutura do projeto obedece aos ditames da Lei Complementar Federal 95/98. Assim, tenho que o projeto Lei Ordinário 11, aqui está, senhor presidente, ele está com data errada, eu peço que a Casa faça a correção, seria o projeto de lei ordinário número 16, reveste-se de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, a razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação é como voto Sala das Comissões, 13 de agosto de 2018, vereador relator Jorge Pitten. É isso. Obrigada, vereador Jorge. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentado. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado e os que forem contrários se manifestem levantando.
Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 46 de 2018, de autoria do Executivo. Solicito que o vereador André, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Ordinária número 46/2018. Altera os anexos da Lei 2068/2017, do Plano Plurianual 2018/2021 e da outras providências. Autor, o chefe do Poder Executivo. Relator, vereador André Luiz Oliveira. Relatório. Trata-se de projeto de lei ordinária de iniciativa do chefe do Poder Executivo que altera os anexos do Plano Plurianual 2018-2021, aprovado pela Lei número 2068/2017. A proposição veio instruída com justificativa folhas 4. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa. Análise e voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se para efeitos de admissibilidade de tramitação sobre os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa das proposições. Em análise da proposição apresentada, verifica que não há nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Ademais, toda a estrutura do projeto obedece aos ditames da Lei Complementar Federal número 95/98, com o intuito de satisfazer o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Estatuto da Cidade. Recomendo à Comissão de Finanças e Orçamento que realize audiência pública, uma vez que tal proposição não pode ser aprovada sem a sua realização. Assim, o projeto de lei ordinário número 46/2018 reveste-se de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação. E como voto, Sala das Comissões, 13 de agosto de 2018, vereador André Luiz Oliveira, relator. Obrigada, vereador André. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentados. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado. Os que forem contrários, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 47 de 2018, de autoria do Executivo. Solicito que o vereador Jorge, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinário número 47 de 2018. Altera a Lei Municipal 2079/2017, Lei de Diretrizes Orçamentária, LDO, no exercício de 2019 e seus anexos e da outras providências. Autor, chefe do Poder Executivo. Relator, vereador Jorge Bittner. Relatório. Trata-se do projeto de lei ordinária de iniciativa do chefe do Poder Executivo que visa estabelecer as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para exercício financeiro de 2019. A proposição veio instruída com justificativa no relatório dos projetos em andamento nas folhas 152 e 153, conforme exige o parágrafo único do artigo 45 da Lei Complementar Federal, número 101/2000, instituída a Lei de Responsabilidade Fiscal. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa. Análise do voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se para efeitos de admissibilidade e tramitação sobre aspectos constitucionais, legais e regimentais e de técnica
legislativa das proposições. Em análise da proposição apresentada, verifico que não há nenhum vício de constitucionalidade, legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Ademais, toda a estrutura do projeto obedece aos ditames da Lei Complementar Federal 95/98. Sem prejuízos, recomendo à Comissão de Finanças e Orçamento que realize audiência pública conforme dispõe na Lei de Responsabilidade Fiscal e o Estatuto da Cidade, sendo que a tal proposição não pode ser aprovada sem a realização da Comissão de Finanças e Orçamentos de audiência pública. Assim, o projeto de Lei Ordinária 47 de 2018 reveste-se de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação é como voto Sala das Comissões 13 de agosto de 2018, vereador Jorge Pittner, relator. Obrigada, vereador Jorge. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentados. Em discussão. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado. Os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta Casa e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 50 de 2018, de autoria do Executivo. Solicito que o vereador André, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinário número 50/2018. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga. Autor, o chefe do Poder Executivo. Relator, vereador André Luiz Oliveira. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo que visa obter autorização do Poder Legislativo para a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 34.153. A proposição veio acompanhada de justificativa e de memorandos da Secretaria de Agricultura e Pecuária e da Secretaria de Desenvolvimento Social. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa. Análise e voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se para efeitos de admissibilidade e tramitação sobre os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnico legislativo das proposições. Em análise da proposição apresentada, verifico que não há nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Vale ressaltar que para a abertura do crédito adicional especial foram indicados os recursos para suportar as despesas, cumprindo-se a exigência do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64. Ademais, toda a estrutura do projeto obedece aos ditames da Lei Complementar Federal nº 95/98. Assim, tenho que o projeto de lei ordinária 50/2018 reveste de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação. É como voto, Sala das Comissões, 3 de agosto de 2018, vereador relator André Luiz Oliveira. Obrigada, vereador André. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentado. Em discussão. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta Casa e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 51 de 2018, de autoria do Executivo. Solicito que a vereadora Marlene, relatora desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, veto total ao projeto de lei ordinária número 1 de 2018. Dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios e sua
transmissão ao vivo por meio de internet no sítio da Prefeitura e Câmara Municipal de Pitanga. Autor, o vereador Eliseu Latzucchi e subscritores. Relatora, a vereadora Marlene Soares Munhoz. Trata-se de voto ao projeto de lei ordinária número 1 de 2018, de iniciativa do vereador Eliseu Latzucchi e demais vereadores, que dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios e sua transmissão ao vivo, por meio da internet, no sítio da Prefeitura e Câmara Municipal de Pitanga. O projeto seguiu seu trâmite regular nesta Casa, tendo sido aprovado pela maioria dos vereadores. Submetido à sanção, a proposição foi vetada integralmente pelo chefe do Poder Executivo, em razão dos vícios de inconstitucionalidade formal e material nas folhas 22 e 27. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa nas folhas 30 e 32. Análise e voto. Nos termos, parágrafo 4 do artigo 223 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça examinar o veto jurídico, em que pese as razões apresentadas pelo chefe do Poder Executivo. Não há vício de inconstitucionalidade na proposição aprovada pela Câmara. Conforme apontado pela Procuradoria desta Casa, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entendeu que a matéria não é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, podendo o processo legislativo ser iniciado por iniciativa parlamentar. Trata-se de lei que, nas palavras do relator do projeto, irá proporcionar uma maior transparência e segurança contra as possíveis fraudes durante os processos. Assim, entendo que o veto apresentado pelo chefe do Poder Executivo deve ser rejeitado. É como voto sala das comissões, 13 de agosto de 2018, vereadora Marlene Soares Munhoz, relatora. Obrigada, vereadora Marlene. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentados. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado. Os que forem contrários, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta Casa e o voto da relatora passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o veto total ao autógrafo de lei número 36 de 2018. Solicito que a vereadora Marlene, relatora desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Ordinária número 51 de 2018. Um momento, vereadora Marlene, por questão de ordem. Quando eu solicitei a leitura do 51, você fez a Vossa Excelência fez a leitura do relatório do projeto número 36. Desculpa, vereadora. Então, eu solicito agora que a vereadora Marlene faça a leitura, então, do projeto de lei, do seu relatório do projeto de lei número 51 de 2018, e que os votos que foram feitos do relatório anterior é ao projeto de veto número 36 de 2018. Corrigindo, então. Projeto de lei número 51 agora. Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei Ordinária número 51, de 2018. Autoriza crédito adicional suplementar no orçamento do município de Pitanga. Autor, o chefe do Poder Executivo. Relatora, a vereadora Marlene Soares Munhoz. Trata-se do projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo que visa obter autorização do Poder Legislativo para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 7.000. A proposição veio acompanhada de justificativas e de memorando da Assessoria de Imprensa e Comunicação. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa. Análise e voto.
nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se para efeitos de admissibilidade e tramitação sobre os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa das proposições. Em análise da proposição apresentada, verifico que não há nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Vale ressaltar que, para a abertura do crédito suplementar, foram indicados os recursos para suportar as despesas, cumprindo-se a exigência do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Ademais, toda a estrutura do projeto obedece aos ditames da Lei Complementar Federal número 95 de 98. Assim, tenho que o projeto de lei ordinária 51 de 2018 reveste-se de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação. É como voto, Sala das Comissões, 13 de agosto de 2018, vereadora Marlene Soares Munhoz, relatora. Obrigada, vereadora Marlene. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentados. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado, e os que forem contrários, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta Casa e o voto da relatora passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o veto total ao autógrafo de lei número 37 de 2018. Solicito que o vereador Silmar, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, veto total ao projeto de lei complementar número 6, 2017. Institui o Código de Obras do município. Autor, chefe do Poder Executivo. Relator, vereador Silmar Cardoso dos Santos. Relatório. Trata-se de veto ao projeto de lei complementar número 6, iniciativa do chefe do Poder Executivo, que visa instituir o Código de Obras do município. Foram apresentados 2 substitutivos pela Comissão de Constituição e Justiça, tendo o segundo sido aprovado pela maioria do plenário. Submetida à sanção, a proposição foi vetada integralmente pelo chefe do Poder Executivo, folhas 407, 440. Consta também a informação jurídica da Procuradoria desta Casa, folha 441, 443. Análise e voto. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 223 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça examinar o veto jurídico, em que pese a Câmara ter aprovado o projeto, de fato, assiste razão ao chefe do Poder Executivo. As emendas realizadas pelo Poder Legislativo acabaram por criar ônus para o Poder Executivo, extrapolando os limites de alteração do projeto. Assim, entendo que o veto apresentado pelo chefe do Poder Executivo deve ser mantido, sem prejuízo, oficie ao Poder Executivo para que aponte os artigos do projeto que entendem acometidos por vício de constitucionalidade. É como voto, Sala das Comissões, 13 de agosto de 2018. Vereador Silmar Cardoso dos Santos, relator. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentados. Em discussão. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar voto em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado. Os que forem contrários, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos.
Não havendo discordância, o voto do relator passa a ser o parecer da comissão, devendo a matéria ser encaminhada à comissão temática competente. Na pauta da reunião, o projeto de lei complementar número 1 de 2018, de autoria do Executivo. Solicito que o vereador Jorge, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei complementar 1 de 2018. Dispõe sobre a concessão e isenção de pagamento de imposto predial e territorial urbano de IPTU às pessoas acometidas de neoplasia maligna. Autor, vereador André Luiz de Oliveira. Relator, vereador Jorge Pittner. Relatório, trata-se do projeto de lei complementar de iniciativa do vereador André Luiz de Oliveira, que visa conceder isenção de pagamento de imposto predial e territorial urbano, IPTU, ao contribuinte acometido de neoplasia maligna. A proposição veio acompanhada de justificativa. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa. Análise do voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se para efeitos de admissibilidade e tramitação sobre os aspectos constitucionais, legais e regimentais e de técnica legislativa das proposições. Em análise da proposição apresentada nos termos da jurisprudência colacionadas no parecer jurídico, verifico que não há nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Ademais, toda a estrutura do projeto obedece aos ditames da Lei Complementar Federal número 95/98. Assim, tenho que o projeto de Lei Complementar 1 de 2018 reveste de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa. Razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação é como voto, Sala das Comissões, 13 de agosto de 2018, vereador Jorge Pittner, relator. Obrigada, vereador Jorge. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentados. Em discussão? Em discussão. Senhora presidente, então esse projeto de lei ele tem o intuito de atender os pacientes que estão com câncer. A vereadora Marlene é enfermeira e sabe quantas dificuldades passam uma família. Então, no passado, foi feito um projeto na qual o idoso com casa até 70 metros quadrados não paga o IPTU. Então, a gente tem um número aí de aproximadamente entre 40 e 60 pessoas que se enquadrariam, né, pelo estudo que a gente fez, e são pessoas que possuem muitas necessidades. Então, quero agradecer o vereador Jorge pelo relatório e dizer à Casa que esse é um trabalho de todos os vereadores para auxiliar a população de Pitanga. Obrigado, senhora presidente. Em discussão. Algum vereador deseja apresentar voto em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar voto em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado. Os que forem contrário, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta Casa e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Fazendo uma correção, esse projeto é de autoria do Legislativo. Nesse momento, eu vou fazer uma interrupção da nossa reunião por 5 minutos para que o vereador André possa concluir seu relatório e voto do próximo projeto. Suspensa a reunião por 5 minutos.
2017, iniciativa do chefe do Poder Executivo, que visa instituir o Código de Posturas no município. Foi apresentado substitutivo pela Comissão de Constituição e Justiça, tendo sido aprovado pela maioria do plenário. Submetido à sanção, a proposição foi vetada integralmente pelo chefe do Poder Executivo, folhas 239 e 246. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa, folhas 269 e 270. Análise e voto. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 223 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça examinar o veto jurídico, em que passe a Câmara ter aprovado o projeto de fato a vício de constitucionalidade, nos dispositivos que tratam das sanções administrativas quanto ao descumprimento das normas de postura municipal. A Procuradoria desta Casa já havia inclusive se manifestado pela inconstitucionalidade dos referidos dispositivos. Assim, entendo que o veto apresentado pelo chefe do Poder Executivo deve ser mantido. É como voto, Sala das Comissões, 13 de agosto de 2018, vereador relator André Luiz Oliveira. Obrigada, vereador André. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentados. Em discussão? Discussão. Senhora Presidente, então, nós estamos votando alguns vetos aqui, por parte do Executivo, de projetos que foram aprovados pela Câmara Municipal. Anteriormente foi o veto do projeto do vereador Eliseu, que eu entendo como sendo um projeto que deve ser mantido e que deve ter continuidade, porque vai auxiliar o Executivo na gestão e na administração. Porém, houve um equívoco desta comissão durante a tramitação, e a Procuradoria Jurídica do município conseguiu demonstrar isso através da sua justificativa, e o procurador desta Casa também nos fez recomendações com relação a essa justificativa, que ela estaria correta. Então, não tem por que a gente ir contra algo que está sendo correto, seja por parte da Câmara Municipal, de um vereador dessa Casa, ou seja por parte do Executivo. Só para fazer uma justificativa aos nobres pares e a quem nos acompanha pela internet. Muito obrigado. Em discussão? Algum vereador deseja apresentar voto em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar voto em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado. Os que forem contrários, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, o voto do relator passa a ser o parecer da comissão, devendo a matéria ser encaminhada à comissão temática competente. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente reunião. Uma boa tarde.